Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Nerd. E no vídeo de hoje nós falaremos sobre Homem-Formiga. Pois é, este mês, na verdade nessa semana, estreia Homem-Formiga e Vespa Quantumania, que é o terceiro filme do personagem. Agora só que nós vamos falar, né? E por causa disso, eu vim aqui fazer um breve resumo para vocês dos dois primeiros filmes. Então vai ter alguns spoilers sim, fica aí o alerta para vocês. Mas não se esqueça de deixar o seu like, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que ajuda muito aqui o canal, beleza? E claro, se vocês quiserem mais informações sobre o personagem Homem-Formiga, deixe aí nos comentários que a gente faz um vídeo para vocês, beleza? Então, bora pro vídeo! Então, pessoal, o primeiro filme começa já com o Scott Lang, o nosso Homem-Formiga, preso, né? Ele tinha cometido um crime muitos anos atrás, ele foi preso por isso e estava terminando sua pena. Ele estava saindo da prisão e recebendo a sua condicional. Só que nós temos alguns detalhes aqui, né? Como o cara acabou de sair da prisão, vocês imaginam a dificuldade que é para conseguir um emprego. Sendo que ele queria muito ver mais a filha, ele era casado, ele tem uma filha, a Cassie, e ele não tem esse contato com ela devido ao fato de ele ter ficado muito tempo preso. A ex-esposa dele se casou novamente, só que com um policial, para ironia da vida. E que é até engraçado isso. Esses são uns pontos engraçados com relação à vida de ambos, né? O Scott está tentando reerguer a vida dele. Ele é um cara formado em engenharia elétrica, mas cometeu um crime e pagou por ele. Está tentando se reerguer, tentando ter uma vida melhor. Só que aí o amigo dele, o Luiz, que é um dos personagens mais engraçados do filme, o cara contando uma história não tem pra ninguém, ele é muito bom. Ele fala que conseguiu um trabalho para eles, um trabalho simples, ir na casa de um ricaço e pegar um negócio de valor dele que estava no cofre. E ele vai contando uma história para poder chegar nisso. Aí o Scott muito relutante, né? Não queria fazer isso, óbvio. E aí ele resolve aceitar o trabalho, porque ele não conseguia dinheiro para nada, não tinha condição alguma de cuidar da filha, ele não teria condição alguma de tentar melhorar a questão da guarda dele, então ele teve que partir para o lado da criminalidade de volta. E ele comete esse crime roubando o negócio da casa desse ricaço, meio recluso. Só que ele não sabe o que é direito, parece um traje. E ele resolve botar o traje. Só que quando ele põe o traje, aperta um certo botão, ele encolhe. E ele passa por umas situações bem bestas, bem idiotas, que acaba sendo engraçado. Porque é realmente algo bem assustador, né? Qualquer pessoa ficaria assim. E o mais engraçado de tudo é que ele fica meio assustado, né, quando ele consegue voltar ao normal, sendo que alguém fica falando com ele enquanto ele está com o traje. Aí ele pega e tenta devolver o traje. E quando ele faz isso, ele é pego pela polícia. Pois é, ele foi pego pulando o muro, sendo que ele tinha ido devolver o traje. Ele foi pego não por roubar, mas por devolver. O que acaba sendo mais engraçado e irônico ainda. E nisso aí, né, temos uma história em paralelo, que é a do Hank Pym, que depois ajuda o próprio Scott a sair da prisão e tal. Ele paga a fiança e o Hank diz que quer que ele o ajude numa coisa. Quer que ele utilize o traje que ele roubou e devolveu para invadir uma empresa e evitar que as partículas que ele criou, as partículas Pym, caiam em mãos erradas. Mas por quê? O Hank Pym ele fez parte da SHIELD muitos anos antes. Já estava na SHIELD e estava produzindo as partículas Pym, e ele atuava junto com a esposa
como Homem-Formiga e Vespa. E eles cumpriam missões secretas para SHIELD. Em uma dessas missões, a Janet, que é a esposa do Hank, ela estava com um traje funcional, só que o cinto do Hank estava falhando, teve um defeito nele, devido ao combate provavelmente, e ele queria acessar um painel dentro de um míssil que estava indo para os Estados Unidos, mas ele não tinha como encolher mais. E a Janet, se ativasse o encolhimento dela ainda mais, ela se perderia num lugar chamado Reino Quântico, que é algo abaixo do universo atômico. Ela acaba fazendo isso para tentar salvar todo mundo e consegue desativar o míssil. Só que o Hank acha que ela morreu. Pelo menos dá-se a entender que ela pode ter morrido. E ela não tem uma relação muito boa também com a filha, a Hope Van Dyne, que adotou o sobrenome da mãe, né? E nisso, a história continua porque um dos personagens do primeiro filme, que é o vilão do primeiro filme, ele vai utilizar um sistema chamado Jaqueta Amarela, que ele produz com base na tecnologia do próprio Hank e das partículas PIN. E o Hank quer evitar que isso caia nas mãos da Hydra. E sim, a Hydra é mencionada ali, porque um dos caras que trabalhavam com ele no período que ele estava na SHIELD fazia parte da Hydra. E se você assistiu Capitão América Soldado Invernal, você sabe que a Hydra estava infiltrada na SHIELD. Se você assistiu Agents of SHIELD, então você vai entender isso de maneira ainda melhor, magistral. Mas o Hank consegue, junto com o Homem-Formiga, né, o Scott Lang, a invadir a empresa com um plano muito mirabolante que juntou ele, o Luiz e mais dois amigos dele, a Hope, claro, e o próprio Hank, para poder resolver tudo. Só que nisso o Hank está em treinar para aprender a utilizar o traje. Isso leva um tempo. Na verdade, boa parte do filme, né, é o Hank ensinando o Scott a utilizar o traje. O Hope ajuda muito nisso também. Mas com isso, tudo vai se passando até chegar no clímax, que é o embate final do Homem-Formiga com o Jaqueta Amarela. O embate em si é muito legal, porque mostra duas perspectivas. A do Jaqueta versões miniaturas e das pessoas vendo coisinhas caindo, objetos pequenos caindo. Enfim, é bem divertido. Claro, né? Tem um momento em que o Jaqueta ele fica no tamanho normal e ameaça a filha do Scott. Porque ele descobre onde é que o Scott mora, descobre um bocado de coisa e vai atrás da família dele. E o Scott ativa o modo em que ele encolha ainda mais e sabota, destroça o traje todo do Jaqueta Amarela. Só que aí ele vai começar a se perder no Reino Quântico também. Ele encolhe tanto que ele vai parar no Reino Quântico. E aí que tá. Ele acaba conseguindo voltar porque ele ativa uns discos que eles têm de encolhimento, mas que funcionam também para aumentar objetos. Então ele utiliza isso com uma formiga, e a formiga fica gigantesca, vira até mascote, e utiliza para que ele volte ao tamanho normal dentro do universo padrão, né? Ele sai do reino quântico, consegue sair do reino quântico. E um outro detalhe nessa parte do filme é que a relação até mencionei já, do Hank com a Hope é muito comprometida devido a essa mentira, porque ele não contou para a filha o que aconteceu realmente com a mãe dela. E ele acaba contando depois. E ela se pergunta, né, por que ele não contou, tal, ele dá uma explicação para ela. Fica um clima de resolução, mas o Scott manda uma piadinha idiota na hora, cara, que destrói o clima todo. O Hank fica pau da vida com ele. É muito legal essa parte. E, na minha opinião, o primeiro filme, apesar de ter mais essa coisa de história de origem, então ele é um pouco mais lento, né? O vilão, na minha opinião, não foi tão legal, não foi tão bom assim. Eu, sinceramente, não gostei muito dele, mas as cenas de ação, pra mim, foram muito boas. Gostei muito do filme nesse sentido.
E pra mim, apesar de muita gente não gostar do filme, eu daria uma nota 8 para esse filme, pro primeiro Homem-Formiga. E é aí que nós vamos pro segundo Homem-Formiga, Homem-Formiga 2. Nesse segundo filme, que é Homem-Formiga e Vespa, como o nome diz, o título original, temos umas questões um pouco diferentes. Por quê? Para você assistir, você tem que entender uma coisa. Em Capitão América Guerra Civil, o Scott ele é recrutado pelo Capitão, porque numa das cenas do primeiro filme, ele invade a sede dos Vingadores e enfrenta o Falcão. E o Falcão não sabia quem ele era, né? Consegue lutar contra ele, mas acaba perdendo o embate. E o Scott consegue pegar o que ele precisava e vai embora. Só que nisso, no segundo filme, no Capitão América Guerra Civil, o Falcão entra em contato com o Scott de novo e ele vai lá para ajudar o Capitão América, porque, bom, foi o Capitão América que pediu ajuda, né? Então, ele vai. Só que tem um problema. O grupo do Capitão América é pego, ele é preso, né, o Scott, preso novamente, e acaba tendo o seu traje roubado modo, né? Agora o governo estava com traje, e ele acaba fazendo um acordo para conseguir ter uma chance de liberdade em algum momento. E nisso passa-se 2 anos. Ou seja, o tempo que acontece entre Capitão América Guerra Civil e Vingadores Guerra Infinita é basicamente 2 anos. E a gente só descobre isso por causa de Homem-Formiga. Nesse período, o Scott ficou preso em prisão domiciliar, né, com aquela tornozeleira, e ele consegue ter agora ele tem uma relação muito melhor com a filha, até com o padrasto da filha, né, que é o policial, com a ex-esposa dele. Ele realmente consegue ter uma vida um pouco melhor, mas ele está preso em casa, então ele tem que arrumar o que fazer. Ele aprende a fazer mágicas para poder divertir a filha, ele brinca com ela, enfim. É bem legal essa relação entre eles, né? É bem divertida. Em vários momentos você tem essa boa química do Scott com a Cassie. Porque você vê uma criança ali que mantém o amor dela pelo pai, que tenta estar sempre junto dele. É uma relação muito familiar, muito legal. É bem bonitinho até. E aí o filme vai prosseguir porque a Janet, que é a mãe da Hope, ela, depois do que aconteceu com o Scott, o Hank começou a achar que ela poderia estar viva. Então, junto com a Hope, eles conseguem tentar dar um jeito de entrar no reino quântico e salvar a Janet. Só que eles estão sendo perseguidos pela polícia, devido ao auxílio que o Scott deu para o Capitão América. E aí a trama vai rolando com o Scott preso em casa, não tendo mais nenhuma relação com o Hank e a Hope, que eles cortaram o relacionamento. O Scott estava tendo um namoro com a Hope, mas eles acabam terminando por causa disso. E ela começa a procurar um cara chamado Sonny Burch para negociar uma tecnologia. Só que o Sonny ele percebe que o potencial da tecnologia que estava com ele. Porque o Hank precisava daquilo para poder estabilizar um portal quântico para o reino quântico. Para chegar lá e tentar se resgatar a Janet. Que eles conseguem um contato com ela. E ela diz que tem pouco tempo. Na verdade, né, durante o filme você descobre que ela tem pouco tempo para poder sair do reino quântico. Senão só depois de um século que eles vão conseguir abrir um portal. Mas aí é só uma coisa que você descobre depois. E o Hank acaba tendo que entrar em contato com o Scott para pedir ajuda dele, para que ele possa ajudar a Hope, mesmo que devagar, meio que na encolha, né? Mas ele está lá para poder ajudar ela. E a Hope consegue se virar muito bem na negociação, tal, só que não dá tão certo porque o Sonny resolve surpreender ela e tentar intimidar ela, o que não dá muito certo, porque
ela tá usando um traje que o Hank desenvolveu para ela, que é o traje da Vespa. Ela entra em combate com todos os caras, mas ela consegue pegar a tecnologia com a ajuda do Scott. O Scott acaba ajudando ela e o Hank acaba sendo sequestrado por uma personagem que invade o local, tenta pegar a tecnologia, mas acaba roubando, sequestrando o Hank, e o prédio dele estava escondido, estava encolhido. E a história do filme vai rolando a partir daí, com a história da fantasma. Sim, aqui é a fantasma, não o fantasma, como é nos quadrinhos, né? Não faça grandes diferenças, para mim não foi um grande problema, achei algo de ruim trocar o gênero da personagem, né, ser uma mulher, isso pra mim não fez diferença alguma. E tem uma história sobre ela, claro. Só que aí, para poder resolver a questão, a Vespa e o Homem-Formiga acabam tentando salvar o Hank e conseguem, mas a fantasma leva a tecnologia. E eles começam a achar estranho, porque ela meio que fica em fase, sabe? Como se fosse a Kitty Pryde, atravessando objetos sólidos. Ela fica sólida no momento e começa a ficar intangível no outro. Ela não tem uma estabilidade. Aí o Hank vai atrás de um velho amigo dele, o Bill Foster, que nos quadrinhos é o Gigante. Um personagem que foi muito importante, especialmente na saga da Guerra Civil. Ele teve uma participação muito importante ali. E por causa disso, com o passar do tempo, você descobre que o Bill está tentando ajudar a fantasma, que é a Ava Starr, filha do Elijah Starr. O Elijah Starr, que nos quadrinhos é o vilão Egghead, cabeça de ovo. É ridículo o nome dele, eu sei. E nisso o Scott, a Hope e o Hank vão tentando de alguma forma conseguir resolver o problema da Janet, ao mesmo tempo em que eles têm que enfrentar o Sonny Burt e a Ava, que está tentando roubar a tecnologia do Hank para poder se estabilizar, porque supostamente a energia do reino quântico pode estabilizar o corpo dela. E toda a trama vai rolando nisso até chegar no clímax, em que eles conseguem resolver o problema da gente, salvando ela, trazendo ela de volta e ajudando também a Ava e derrotando o Sonny de vez. E nisso tá faltando poucos dias pro Scott sair da prisão domiciliar. E o agente Jimmy Woo, que reaparece lá em WandaVision, é ele que fica cuidando do caso do Scott. É um cara meio atrapalhadinho, mas é bem divertido os momentos dele. Esse segundo filme, ele já dá uma prévia de algo que vai acontecer no terceiro, que é a parceria do Scott com a Cassie. Por quê? Se vocês não notaram, né, nesse segundo filme, a Cassie é uma criança. Mas no final desse filme, do Homem-Formiga e Vespa, o Homem-Formiga vai pro reino quântico para roubar energia. Roubar não, né? Pegar energia. Tipo, colher energia do local para poder ajudar a Ava. Já que ela e o Bill acabam se escondendo do próprio governo. Só que quando ele está lá, ele tenta entrar em contato com quem está do lado de fora, que é o Hank, a Hope e a Janet. E ele não consegue. Mas por que ele não consegue? Porque, como eu falei, esse filme também está ligado à Guerra Civil. E no final de Guerra Civil, o Thanos fez o estalo. E 50% da vida do universo virou pó. E foi o que aconteceu com a Janet, a Hope e o Hank Pym. Eles desaparecem. E aí que nós só vamos ver de novo o Scott Lang lá em Vingadores Ultimato. E nisso já havíamos passado 5 anos. Até chegarem Homem-Formiga e Vespa Quantumania. Que já nesse terceiro filme, o Scott ficou famoso, algo que é o comum dos quadrinhos, já que o Scott nos quadrinhos ele é um personagem famoso, ele tem uma carreira artística, se não me falha a memória, ele é ator, e ele agora tem um podcast, ele é chamado para alguns eventos, né? Ele e a Hope,
ele realmente mudou a vida dele, né? Do cara que era um ex-presidiário para um cara que ficou famoso. E ele é um vingador oficial. Então, todo mundo acaba conhecendo ele. Então, ele participou da batalha final em Ultimato também. E foi um momento até decisivo em que ele ajuda personagens como Hulk, Máquina de Combate. Enfim, tem umas cenas bem legais dele. E agora, Cassie já é uma adolescente. Ela deve estar com seus 16 anos, 17. Então, ele tá tendo que lidar também com uma certa mudança com relação a ela, né? Já que ele passou 5 anos sem vê-la. Ele não perdeu muita coisa da vida dela. E isso com certeza mexeu muito com ela. Então temos umas cenas do trailer em que ela tá na prisão, né? Ele vai lá na delegacia para soltar ela. E a gente já vai ver aqui assim, a sinergia entre eles. Além, é claro, da apresentação do nosso vilão dessa nova fase, Kang, o Conquistador. Então, na minha opinião, eu acho que esse filme vai ser bom? Vai. Mas eu não estou esquecendo, de uma coisa. A nota de Homem-Formiga e Vespa. Esse filme, pra mim, foi nota 8.5. Eu diria que foi melhor que o primeiro, que teve mais cenas de ação. Eu gostei dos personagens, né? Alguns não foram tão bem aproveitados, como o Bill Foster. Os vilões, eles são mais ou menos, né? A própria Ava Starr, ela não é exatamente uma vilã, tá? Ela tem umas motivações dela e ela realmente teve uma vida bem miserável mesmo, e que virou uma assassina de aluguel, enfim. E o Bill tenta ajudar ela. Mas, assim, pra mim não foi tão ruim, mas podia ser um pouquinho melhor, sabe? Faltou um pouquinho ali, eu acho que nota 8,5 tá muito bom pra esse filme. Agora, pra esse terceiro filme, eu já espero um pouco mais. Porque a ameaça do Kang é muito grande. E se você viu a série Loki, se prepare. O cara vai tocar o terror. Porque em Loki, ele era uma das versões do Kang, possivelmente o Immortus. Não tenho certeza se realmente é o Immortus, mas a roupa que ele trajava era exatamente igual a do Immortus dos quadrinhos. Então acredito que agora, como Kang, o Conquistador, ele vai realmente causar muito problema. E temos aí uma forte possibilidade do Scott Lang morrer. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá nos quadrinhos, em Vingadores A Queda, Scott Lang foi morto. Ele acaba morrendo. Só que ele retorna muitos anos depois, quando a Cassie e os Vingadores, Cassie Lang, a filha do Scott, ela vai com os jovens Vingadores, viajam no tempo e acabam salvando o Scott. Mas isso culmina na morte da Cassie. Então eu acho que em determinado momento, eles vão adaptar a Cruzada das Crianças para talvez trazer o Scott Lang de volta. Vai ser com Paul Rudd? Não sei. Não sei. Pode ser que o personagem do Paul Rudd morra nesse filme. Mas pode ser que não. Então a gente só vai descobrir assistindo. E Homem-Formiga e Vespa Quantumania estreia nesta semana, dia 16, que curiosamente é quando sai esse vídeo, na quinta-feira. Então, assim que eu assistir o filme, vocês vão ficar sabendo, eu vou trazer aqui para vocês a minha resenha sobre ele com as minhas opiniões, claro, de início sem spoiler. Mas no segundo momento eu trago com os spoilers também, beleza? E ó, já fica aí a dica que tem cena pós-crédito. Vai ter cena pós-crédito no filme, então se preparem. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito em breve trago aqui para vocês a resenha de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, para vocês ficarem sabendo se o filme é bom ou não. Então, o quanto antes eu trago aqui para vocês. Não se esqueça de deixar o seu like, comente, compartilhe, porque isso ajuda muito aqui o canal. Conto muito com a ajuda de vocês. Beleza? Um forte abraço, a gente se vê em breve e bons filmes para todos nós. Valeu!